Sejam muito bem-vindos a mais um HCM Comune e na segunda semana do diagnóstico. Hoje eu tenho o prazer de estar recebendo um grande e querido amigo, Chaban, que vai estar conversando com a gente no sentido de protocolo de cirurgia guiada. Antes da gente estar conversando sobre isso, eu gostaria que o Chaban colocasse aqui, a maioria já conhece, mas quem não conhece vai saber um pouquinho quem que é Chaban. Prazer e muito obrigada por você ter aceito, Chaban, estar aqui com a gente hoje. Desculpa, acho que estava sem microfone. Eu que agradeço esse convite para poder compartilhar um pouquinho sobre a experiência que a gente tem tido nesta área de cirurgia guiada, de exames, de protocolos de cirurgia guiada nesses últimos 3, 4 anos. Obrigado mesmo pelo convite, Elza. Assim como você sabe, a gente está lidando isso aqui já faz um tempo como empresa, né? Nós temos uma central de planejamento, juntamente com outros colegas, o Dr. Alan Costa, Alexandre Teixeira, e fomos os fundadores aqui deste Planning Center, dessa central de planejamento. Mas a cirurgia guiada já faz parte da minha rotina faz uns 15 anos, mais ou menos, né? E foi assim que eu vim assumindo um pouquinho a parte de direção deste setor de cirurgia guiada dentro da BDS. E fora a cirurgia guiada, também faço implantodontia faz quase 20 anos já, então me senti muito à vontade dentro da empresa para poder começar a trabalhar com essa série de planejamentos e oferecer também esses serviços para outros colegas, né, para eles poderem usufruir desta nova tecnologia, que não é tão nova, mas a tecnologia para os exames é nova, isso que nós vamos falar hoje. E o que eu posso te dizer, né? Muito feliz aqui de estar contigo, compartilhando tudo isso, em benefício dos nossos colegas. Então, aí, Chaban, uma das coisas que a gente tem conversado muito é a respeito de, quando a gente pensa em fazer uma cirurgia guiada, a gente tem alguns processos a seguirem. Então, eu acho legal a gente estar conversando com isso, inclusive com a experiência sua aí na Central, do que mais tem vindo assim de erros para a gente estar aqui mostrando para os colegas que, se alguns passos não forem seguidos, ele acaba podendo levar a um insucesso, né? Mas, enquanto isso, eu já vou deixar você compartilhar a tela, porque eu acho que você tem alguma coisa, a hora que você quiser mostrar, ela vai estar aqui. Você fique à vontade. Maravilha, obrigado, Luz. Bom, primeiramente eu gostaria de contar uma história, né? A história da cirurgia guiada, porque não tem como falar em cirurgia guiada hoje sem saber os primórdios da cirurgia guiada que aconteceram a nível mundial, assim, bem globalizado, lá no início da década de 2000. E se a gente volta para a cirurgia guiada, nós vemos que é uma técnica que faz parte do grande universo que hoje é conhecido como implantodontia digital, né? A cirurgia guiada é uma parte desse grande universo do implantodontia digital, e esta técnica, ela iniciou na década de 2000 com os equipamentos que se tinham naquela época. Quais eram esses equipamentos, né? O que nós tínhamos naquela época? Naquela época nós tínhamos apenas tomógrafos. E a grande diferença da cirurgia guiada de hoje é que hoje nós não temos apenas tomógrafos, nós temos fotografias, nós temos escaneamentos intraorais, escaneamentos extraorais, uma série de ferramentas, tem uma série de exames digitais que nós podemos incorporar dentro do projeto para iniciar nosso planejamento. Mas há quase 20 anos atrás, nós tínhamos apenas a tomografia. Então, os protocolos que surgiram há 20 anos atrás, eles tinham como base, obviamente, a tomografia. E foram desenvolvidos protocolos de exames para dois tipos de casos, né? Os casos totais e os casos parciais. E, na verdade, o que dava mais certo há 20 anos atrás eram os casos totais. Por quê? Porque os casos totais eram mais simples de planejá-los quando nós tínhamos a tomografia computadorizada do que um caso parcial, porque o caso parcial envolve um guia apoiado em dente, e com a tomografia a gente não conseguia precisão nos guias apoiados em dentes.
Então, essa história, ela começa da cirurgia guiada, ela começa só com tomografia e para casos totais. E este protocolo de exames que foi iniciado quase 20 anos atrás, ainda é usado. É usado e de forma, às vezes, um pouquinho diferente, mas eu gostaria de comentar os aspectos básicos desse protocolo, que são muito relevantes, muito importantes, para que a gente possa usufruir muito bem da técnica, né, da cirurgia guiada. Porque a técnica da cirurgia guiada vai depender muito do planejamento bem executado. E o planejamento bem executado vai depender dos exames. Se a gente não tem bons exames, nós não teremos nem planejamento e muito menos um desenvolvimento de É uma cirurgia guiada cadeia. correto. É uma cadeia, né? Tudo tem uma sequência. Então, olha que interessante, Elza. Nós tínhamos naquela época já a tomografia como uma ferramenta de diagnóstico e foram evoluindo ali os softwares, aonde também foram feitas tomografias da prótese, né? De uma prótese de acrílico. E esta prótese de acrílico podia ser conectada, vamos dizer assim, para os colegas entenderem, né? Poderia ser inclusa dentro de um mesmo software, dentro de um mesmo projeto de computador, juntamente com o osso do paciente. E desta forma, quando nós íamos planejar, quando nós planejamos esses implantes dentários, nós observamos a posição dos dentes e do osso. Desta forma, nós instalamos esses implantes de forma virtual, visando a melhor posição anatômica, óssea, mas ao mesmo tempo visando a melhor posição que seja favorável ao desenvolvimento da prótese, né, que vai ser planejado, que está sendo planejado. Então, isso aqui é muito importante porque nós todos sabemos que a grande vantagem da cirurgia guiada não é, e daqui a pouco eu vou conversar disso, né, para desmistificar uma crença minha, não é a cirurgia sem corte, né? Muitos colegas ainda acham que a cirurgia guiada é cirurgia sem corte. Não, a principal vantagem da cirurgia guiada hoje em dia não é o fato de não ter corte, não ter incisão, ser a retalho fechado. A principal vantagem da cirurgia guiada é ter o posicionamento tridimensional correto, que vai garantir você longevidade da sua prótese, da sua reabilitação, porque você terá um implante apropriado para a prótese que vai ser realizada. E para isso que a cirurgia é guiada. Então, naquela época, se realizou essas experiências, né, tomografias da prótese, tomografia do paciente, e se juntaram as duas. E aí nasceu o primeiro protocolo. E esse primeiro protocolo de aquisição de imagens para casos totais chama-se protocolo de duplo escaneamento. Chama-se escaneamento, embora não seja um escaneamento, Sim. mas ele tem esse nome, né? Em inglês, ele é dual scanning protocol. Então, ele é chamado de duplo escaneamento, mas é uma dupla tomografia, vamos dizer assim, né? E aqui nós temos que nos atentar a algumas coisas, né? Porque naquela época, eu acho que o colega que iniciava em cirurgia guiada, Elza, ele tinha muito cuidado, porque para ele gerar o guia tomográfico, daí vem essa palavra, né? O guia tomográfico, que seria aquela prótese que vai ser tomografada, a partir do momento que a gente está tomografando os dentes, como se fosse uma prótese total, ele vira um guia tomográfico. Então, existia um cuidado muito amplo em fazer este guia tomográfico. E esse guia tomográfico geralmente era feito do zero. Então, este guia tomográfico era feito a partir dos passos de uma prótese total. Porque esses passos de prótese total faziam com que o dentista pudesse ter uma visualização clínica do posicionamento dos dentes que ele deseja na prótese final, e a partir disso, digitalizar tudo para poder fazer o planejamento de implantes, né? Então, o que acontecia? Esses passos eram muito bem enfatizados nos cursos de credenciamento. Então, nós tínhamos que fazer moldagens, montagem de dentes, e uma vez que a gente chegava em todo aquele processo que a gente passa pela prótese total, né? Para depois dos planos de cera, montagem de dentes, avaliação da fonética, avaliação da dimensão vertical, linha do sorriso, quando tudo estava redondinho, aí esta montagem de dentes, que vinha em cera com uma base de acrílico, né, era duplicada.
e esta duplicação era colocada inteiramente em acrílico, né? E a partir disso se fazia esse guia tomográfico. Acontece, Elza, que hoje em dia eu vejo muitos colegas simplesmente eliminando essa etapa da confecção do guia tomográfico. O que está acontecendo? O paciente vem com uma dentadura e a dentadura vira o guia tomográfico. Só que muitas vezes essa dentadura ela não está adequada, porque ela Já é perdeu dimensão vertical. uma dentadura antiga, perdeu adaptação, dimensão vertical, desgaste de dentes. Ela não vai ser reproduzida na prótese final. Então, por que que a gente usaria uma dentadura que não está correta? Muitas dentaduras podem estar corretas, podem servir como guia tomográfico, sim, mas a grande maioria são de pacientes que já têm essa dentadura há mais de 5 anos, né? Que eles vão fazer um tratamento. Então, por que que a gente usaria uma dentadura que tem referências completamente erradas como guia tomográfico? Então, gostaria de salientar estou fazendo toda essa história, essa base, para mostrar esta situação, que é a maneira de um alerta, Elza, né? De conscientizar os colegas a realmente saber diagnosticar uma dentadura, se ela pode virar guia tomográfico, ou, de fato, proceder da forma correta, realizar um guia tomográfico do zero, né? E então, vou compartilhar agora a minha tela para poder mostrar aqui umas apresentações, né? Deixa eu compartilhar aqui inteiro. Isso ali. Então, a questão, a importância, né, do guia tomográfico. O guia tomográfico. Como que um guia tomográfico ele deve ser realizado? Então, aqui nós estamos vendo o passo a passo, né, de um guia tomográfico, muito resumidamente, onde o paciente possui uma dentadura, mas mesmo com a dentadura se faz um rodete em cera, uma montagem de dentes, e se chega aqui a um guia tomográfico, né? Esse é o passo a passo. E esse guia tomográfico, no momento que ele é preparado para a tomografia, juntamente com o paciente, e uma tomografia só do guia tomográfico, ele precisa receber algumas considerações importantes, tá? Primeiro, nós vamos usar este guia tomográfico para poder realizar a base do nosso guia cirúrgico. Então, vejam como é importante que a base aqui esteja muito bem adaptada. Se eu tenho um guia tomográfico, Elza, que eu não tenho uma adaptação correta, este guia tomográfico vai me dar um guia cirúrgico também com uma adaptação incorreta. E como que eu determino esta adaptação? E aqui eu vou entrar em alguns detalhes técnicos, né? Primeira coisa que um guia tomográfico deve ter, uma área de extensão muito boa. Quer dizer que o guia tomográfico ele deve apoiar em regiões que vão dar estabilidade durante a cirurgia. E isso não acontece muitas vezes com a prótese. A prótese ela fica mais fina porque machuca aqui, machuca ali, aí o dentista vai desgastando, e ela fica mais confortável, mas fica assim, sem tanta referência. Agora, o guia tomográfico ele tem que ser mais robusto, mas tem que expandir mais, além, às vezes, da área chapeável, ou pegar em algumas áreas onde ele possa procurar estabilidade. Então, ele é um guia que é feito a partir de uma moldagem mais ampla, né? Maior. Então, esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe importante, primeiro detalhe é extensão, né? Para ter estabilidade. Segundo, estabilidade é a primeira coisa, porque ele vai ser a base do nosso guia cirúrgico. Segunda coisa importante, Elza, segunda coisa muito importante é a espessura. Esse detalhe, muitos colegas desconhecem, mas isso aqui, esse guia tomográfico vai ser digitalizado por um tomógrafo. Você sabe muito bem. Então, a partir do momento que a gente regula a tomografia no threshold, a gente deixa mais ou menos denso, se o material for muito fino, o que acontece? Vai furar. E aí o guia também vai ficar furado, né? O guia cirúrgico. Então, nós precisamos de uma espessura de pelo menos 3 milímetros. Isso é importante. Então, se a gente tem 3 milímetros no nosso guia tomográfico, nós conseguimos fazer um guia cirúrgico muito bem
uniforme em toda a sua extensão. Se eu tenho um guia muito fino, de 1 milímetro, que normalmente as dentaduras têm, por quê? Porque a dentadura tem que ser fina, para não ser pesada, né? Sim. Muitas vezes na regulagem da tomografia, ele vai acabar furado, né? E se a gente regula muito, acaba estourando em outras áreas e pode falhar a adaptação. Então, essa é uma outra dica, né? É a segunda dica. Ele tem que ter espessura. Isso também é muito importante. E observa aqui uns pontos que estão sendo feitos aqui no guia tomográfico, né? Que são pontos brancos, mas também podem ser rosas, por quê? Porque são pontos de gutta-percha. Então, isso aqui é extremamente importante, né? Quando o paciente realiza o exame com o guia tomográfico precisa de pelo menos, na maioria dos softwares atuais, precisa de pelo menos 5 pontos de gutta-percha. 5 pontos. Aonde esses pontos? Podem ser, pelo menos, podem ser mais, mas pelo menos 2 pontos de cada lado, na região de premolares e molares, na flange, esses pontos são na flange, e 1 ponto ou 2 pontos nas regiões dos incisivos. E outro detalhe importante, estes pontos, eles não podem ser lineares. Tem que ser um para cima, outro para baixo, fazendo um Para não zigue-zague. bater, não coincidir. Exatamente, isso é muito importante porque hoje o software de cirurgia guiada ele está tão inteligente que se você dessas condições dos pontos um pouquinho mais para cima, outro mais para baixo, o software ele já consegue fazer o reconhecimento automático das duas tomografias e fazer o que a gente chama de alinhamento. O que é o alinhamento? É ter o modelo do guia tomográfico junto com o modelo do paciente, né, com o osso do paciente, no mesmo projeto, porque são duas tomografias que vão fundir, ok? Então, o guia tomográfico precisa ter esses detalhes, ok? Então, espessura, extensão e ter esses pontos, né, esses pontos do gutta-percha. Bom, obviamente, uma dentadura tem que ser avaliada. Às vezes, a dentadura não tem tudo isso. Então, enfatizo, saibam avaliar a dentadura. Se é uma dentadura muito velha, não vai ter isso, né? Vão ter também os dentes desgastados, os dentes têm que ter boa referência. E regiões mais gastas que outras. E regiões mais gastas que outras que vão levar a erros no planejamento, né? A erros no planejamento. Então, o guia tomográfico tem, de fato, que tentar representar da melhor forma aquilo que vai ser finalizado na prótese definitiva, tá? Ok. Agora, nós vamos aos exames propriamente dito, né? Então, eu já tenho o guia tomográfico, identifiquei as situações mais importantes, confeccionei o guia tomográfico certinho, vamos lá fazer os exames. Então, geralmente, os colegas, poucos são os que têm tomógrafo no consultório, então eles não conseguem, muitas vezes, controlar o processo, porque ele encaminha o cliente para a radiologia. Então, veja que aqui é importante o treinamento do paciente. O treinamento do paciente. Você tem que treinar o paciente para poder colocar esse guia tomográfico. Porque muitas vezes, na radiologia, não é o radiologista que está, pode ser o radiologista técnico que está iniciando, pode não ter a experiência suficiente. Ele vai fazer a tomografia. Então, é a obrigação do dentista doutrinar, mostrar para o paciente como que ele vai usar esse guia tomográfico em boca no momento do exame. É porque esse guia tomográfico vai ser instalado em boca para poder fazer esse exame, tá? Então, esse guia, ele precisa estar estável em boca. Estável. E a estabilidade é conseguida através da oclusão. Então, aqui estamos mostrando uma figurinha, né, de um artigo nosso que publicamos essa técnica do guia tomográfico, e aqui essa figura mostra que os dedos do paciente, por isso que está sem luva, né, mas são os próprios dedos do paciente, segurando ali um rolinho de silicone, e esse rolinho de silicone que o dentista fez, né, que endureceu apenas para poder formar um anteparo na oclusão, ele encaixa, é como se fosse uma mordida de silicone, né? Ele encaixa certinho nos dentes do paciente, inferiores, e também no guia tomográfico, e aí o próprio paciente, ele vai levar isso aqui em boca, ele vai ser treinado pelo dentista para poder encaixar tanto os dentes superiores ou inferiores, né? E o guia tomográfico e fazer uma força para que possa haver essa estabilidade. Então, não é a máxima força, mas é uma força
que dê oportunidade Para para ele imprimir e estabilizar. estabilizar. Tem que estabilizar. E sabe por que isso é importante, Elza? Porque quando vier exatamente o guia cirúrgico, o dentista pode usar a mesma técnica. Que veja, a gengiva ela é resiliente. A gengiva ela pode ter muita resiliência, pouca resiliência, ela pode ser uma gengiva muito fofinha, vamos dizer assim. Então, no momento que coloca alguma coisa, uma dentadura, um guia cirúrgico, etc., se for com muita força, se o dentista for lá com muita força, ela vai afundar, às vezes afunda 1 milímetro. Isso não vai dar diferença no planejamento. Então, se o paciente mordeu com a intensidade que ele tem, que ele pode reproduzir tanto no momento da tomografia quanto no momento do exame, é muito melhor, é muito mais assertivo. Então, daí, quando receber o dentista o guia cirúrgico, ele faz outro rolinho de silicone, pode fazer a mesma técnica, morder, pedir para o paciente morder e ele fixar esse guia cirúrgico depois em boca, né? Com os pinos de fixação, etc., que ele vai ter uma proximidade muito alta da onde que esse guia ficou no momento da fixação, né? Que vai ser muito replicável do momento do exame, tá? Então, o paciente precisa treinar. Ah, vamos supor que o paciente, por algum motivo, ele não levou o rolinho de silicone ou o dentista não fez, etc. O que pode ser feito na radiologia? Né? O que pode ser? Existem alguns dispositivos, como aquele retrator labial que já vem com alguma dispositivo de plástico para poder morder, aí dá ajuda para salivizar. Também aqueles palitos tipo de sorvete, né, que colocam ali para afastar a língua, etc. Palito também pode colocar, mas precisa testar. Não pode ser feito esse exame de boca aberta, porque senão a prótese ela cai. Precisa estar em oclusão. Isso é importante, tá? Então, aí o dentista, desculpa, o radiologista, vai fazer o primeiro exame, que vai ser o paciente usando esse guia tomográfico. E mais uma coisa importante que a gente usa também hoje em dia é realizar essa tomografia tanto em pacientes que vão usar esse guia tomográfico, como pacientes que possuem dentes, né? Mas realizar essa tomografia com um protocolo que a gente chama protocolo de Januário. O que é? Januário que escreveu esse artigo em 2008, que é um afastamento do lábio no momento da aquisição da tomografia. Por quê? Afastando o lábio, a gente vai conseguir observar na tomografia o contorno tanto dos tecidos, do guia tomográfico, dos dentes. Se observa isso de uma forma muito mais clara na tomografia. Melhora muito a imagem. Melhora muito a imagem e facilita muito o planejador para poder verificar esse alinhamento, que muitas vezes é automático, mas sempre tem uma pessoa que precisa verificar esse alinhamento e às vezes corrigir esse alinhamento, né? Porque o computador, ele não faz tudo sozinho. Muitas vezes a gente pensa, é só apertar o play e pronto, já está os implantes colocados. Não, tem uma pessoa atrás do computador trabalhando, ralando ali e verificando tudo isso. Então, facilita muito. Então, vejam esses detalhes. Guia tomográfico 100% com essas situações que eu falei e fazer os exames adequados, né? Guia tomográfico em posição, com a oclusão e os lábios afastados. Maravilha. Então, esse seria um dos exames, né? O outro exame que é feito é a tomografia, que é a tomografia da prótese. Então, observa aqui, né, nós estamos aqui com a tomografia do paciente, usando o guia tomográfico, tá? Então, nós vamos ter uma tomografia do paciente usando o guia tomográfico, ou a prótese, no caso. E aqui uma outra tomografia, um outro exame só do guia tomográfico, tá? Agora, é importante salientar algumas situações aqui. Quais? Primeiro, tem que tirar o silicone, né? Porque muitas vezes aquele silicone vai junto tomográfico, mas aí o silicone atrapalha a visualização dos dentes. O que eu quero nessa tomografia? Quero observar a forma 3D do meu guia tomográfico para virar o guia, para poder observar a prótese, para poder fazer meu planejamento, construir meu guia. Então, eu preciso ter ela muito limpa, esta imagem. Então, tenho que tirar esse rolinho
de silicone que foi usado para estabilizar, caso houver. E outro detalhe importante no momento do exame é colocar uma esponjinha. Tá vendo aqui uma esponjinha na mesa? Pode ser uma esponja, pode ser um isopor, algo que não tenha uma densidade na tomografia, né? Porque daí a imagem vai aparecer muito limpa, só do que a tomografia. Às vezes, se a gente encosta isso aqui na base do tomógrafo, aparece lá a base também tomografada. E aí os dentes fundem, né? A imagem 3D acaba fundindo e acaba dando um pouquinho de dificuldade para poder observar bem os dentes e fazer aí as edições, né? E Então, esse esses são os rolinho é exames. aquele rolinho de piscina, ele é barato, fácil de achar. Você Muito coloca aí, é tranquilo, ó. muito, muito fácil. E o resultado realmente, É ele é aquela, bem diferente. é aquela, como é que chama? Aquele espaguete, aquela minhoca É, de aquele piscina, macarrão né? de É piscina. aquele macarrão, exatamente, do macarrão. Daí é só cortar e pronto. É Sim, muito acabou. simples, né? E acabou. Então vejam que esses aí são os exames básicos e é o protocolo de 20 anos atrás. A gente continua usando esse mesmo protocolo. Mesmo Só com que scanner, Chaban? a gente continua usando esse mesmo protocolo, mas nós temos aí também algumas outras coisas que a gente pode usar, porque antigamente só tinha o tomógrafo. Mas, hoje em dia, eu posso usar o escaneamento do rebordo também, Uhum. principalmente para arcos superiores, tá? Arco inferior, escanear, depende muito do scanner, depende muito da habilidade, mas depende mais da condição do tecido, porque quem trabalha com escaneamento sabe que quando o tecido ele fica com muita mobilidade, é difícil escanear, né? Escaneamento é muito difícil. Então, arcos inferiores, muitas vezes tem que moldar para escanear a moldagem. Não tem jeito, mas arcos superiores, nós recomendamos fazer um escaneamento também do rebordo. Por quê? Porque este rebordo, ele vai chegar a se fundir com todo o projeto. Olha que legal. Então, eu vou ter osso, vou ter também a prótese, ou o guia tomográfico, desculpa, quando eu falo prótese, pode ser prótese tomografado que vira o guia tomográfico, né? E também vamos encaixar, vamos dizer assim, o rebordo escaneado dentro dessa prótese. Por quê? Vejam, o planejamento dos implantes vai ser feito sobre a tomografia dos cortes, né? Sobre os cortes tomográficos. O guia vai ser preferencialmente feito sobre o guia tomográfico. Mas quando eu tenho um rebordo escaneado, eu tenho muitas vantagens, porque eu posso observar o implante emergindo no rebordo, que dá uma visualização no planejamento muito boa, e eventualmente, se tiver alguma parte desse guia tomográfico que precisa fazer uma emenda para fazer o guia, aí a gente pode usar este Essa rebordo base. escaneado, esta base, né? Como se fosse uma base de gesso e a gente vai encaixar, né, um guia tomográfico em cima desse gesso e pode completar com acrílico ali para poder aumentar, etc., né? Tampar um buraco, alguma coisa que tenha dado de defeito. Então, hoje, nosso protocolo é enviar justamente o escaneamento intraoral do rebordo. Ora, pode ser usado, ora não, mas sempre é um adendo para que a cirurgia evolua. Então, daí, o que aconteceu, Elcio? Muitos colegas mandaram as próteses antigas, né, que não estavam bem adaptadas, que davam um pouquinho de falha na hora do movimento, e aí se usa o escaneamento do rebordo para poder fazer essas pequenas correções, que tecnicamente é possível, tá? Tecnicamente é possível, mas não é o mais recomendado. Não é o Então, ideal. não é o ideal, né? O ideal é que você tenha segurança na sua cirurgia guiada. E a cirurgia guiada, ela pode ser muito segura, desde que você tenha também os exames com a maior precisão e que vão dar para você um guia replicável, né? Do jeito que está sendo planejado com segurança, vai ser feita a cirurgia com segurança também. Então, o melhor é sempre ter um guia tomográfico 100%. Agora, vou ampliar aqui. O que acontece quando o dentista, o colega, não faz o guia tomográfico e manda a prótese, né?
muitas vezes a prótese ela não fica bem encaixada. Então, observa aqui como tem essa linha escura, e acima disso, aqui desta linha escura, neste corte coronal, né, estamos observando acima desta linha escura, que representa um espaço vazio, né, acima desta linha está o palato, né, está a gengiva, e abaixo está o guia. Então, aqui não houve uma adaptação. Então, observa aqui que tem, se você mandar só a prótese, no mínimo tem que reembasar essa prótese, porque se não tem reembasamento da prótese, então ela vai ficar solta, vai apertar de um lado, vai virar do outro. Vai Então, jogar. se chegar um guia cirúrgico dessa forma, o que que vai acontecer se não tem reembasamento? Ele vai acabar falhando, então não pode ser feito dessa forma. Agora, se eu tenho um guia tomográfico ou uma prótese já bem reembasada, bem adaptada, aí eu vou ter sim Você não uma vê falha. segurança, né? Porque não observo aqui nenhum tipo de espaço. Então, ela vai assentar completamente. E isso que a gente quer, né? No nosso desenvolvimento de cirurgia guiada, né? Que haja essa reprodução dessa adaptação. Detalhe importante, Theos, é que muitas vezes a saliva, você sabe que a saliva ela tem uma mesma densidade do que o acrílico ou a gengiva, né? Muito similar. Então a boca, ela, obviamente, é difícil secar, mas preferencialmente nós temos que pedir para o paciente engolir toda a saliva, etc. Porque se aqui for preenchido por saliva, vai parecer que está bem adaptada, mas aí se engana, né? Uhum. Aí as pessoas se enganam, tá? Então, muito importante observar em diferentes cortes essas adaptações. Então, veja aqui que aqui tem As uma falhas. falha de adaptação enorme, né? Uma falha de adaptação enorme. Isso vai levar, com certeza, a uma falha de adaptação do guia cirúrgico e uma falha na cirurgia inteira, tá? Então, isso é muito, muito importante, ok? E outras situações também que a gente vivencia dentro da central de planejamento, né, os graus de desvio que isto aqui pode produzir, Elsa. Porque quando um exame ele nos traz um guia tomográfico ou uma prótese que não está bem adaptada, o que que acontece? Nós chegamos a fazer, muitas vezes, a tomografia pós-operatória, né? Os colegas nos mandam, e a gente verificou até 8 graus de desvio, né? Justamente, 8 graus de desvio. Desculpa, deixa eu voltar no outro. Então, justamente, por quê? Porque dessa adaptação, ela acaba ficando muito ampla, né? Então, a gente planeja um pouquinho que desvia. Então, se eu tenho uma região com pouco osso, um osso mais limítrofe, isso vai ser muito significativo, né? Acaba sendo Uhum. muito significativo, porque o dentista, ele vai forçar para a melhor adaptação, só que o exame foi feito com uma posição diferente, né? Então, isso aí acaba atrapalhando bastante. Então, para os casos totais, esta técnica que foi criada lá atrás, ela é ainda usada, é incorporada o escaneamento do rebordo como um adendo, e a gente consegue usar essa técnica tranquilamente desde já muito tempo, com muita segurança, desde que sejam feitas as considerações em relação ao guia Os tomográfico, cuidados. tá? Os Uhum. cuidados, obrigado. Bom, isso para os guias totais. Agora, o que acontece com os guias parciais? Há 20 anos atrás, Elza, o guia parcial não era uma realidade que a gente tinha muita segurança de utilizar, né? Por quê? O que que acontecia nos guias parciais? Elza? Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Aqui, Tá. voltamos aqui. Então, os guias parciais, eles seguiam um protocolo muito similar, que era um protocolo de tomografias de peças de acrílico que encaixavam nos dentes. Mas quando a gente fazia a impressão, esses guias que passavam por todo o processo de tomografia, formação de malha, impressão, havia uma distorção, a gente não conseguia guias bem adaptados. Agora essa história mudou completamente, porque o scanner intraoral,
ele faz uma captação de um modelo tridimensional da arcada dos dentes muito perfeita. E realmente os nossos guias cirúrgicos são maravilhosos. Agora eles encaixam bem, o que trouxe muita segurança para os nossos casos. Agora, existem algumas situações nas quais a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Por exemplo, pacientes que têm dentes com muita mobilidade. Qual é o problema? Muitas vezes, na tomografia, o dente vai estar numa posição, no escaneamento vai estar em outra posição. Então, pacientes que já têm os dentes quase perdendo, né, com muita mobilidade grau 2, grau 3, temos que observar isso. Tem que, não pode realizar? Pode, só que qual é a recomendação? Usar afastador labial, por exemplo, para que o dente ele tente permanecer na mesma posição, tanto na tomografia quanto no escaneamento, protocolo de Januário. Então, eu escaneio com afastador retrator labial e escaneio também e faço tomografia com afastador labial. Então, o dente ele vai ficar na mesma posição. O que acontece que se eu faço um escaneamento somente afastando com o dedo, o lábio, aí o dente ele vai ficar mexendo, né? O scanner encosta no dente e vai ficar mexendo. Então, aí fica meio complicado. Ou, se a gente quer maior segurança, o dente está quase caído, já remove logo o dente, né? Sim. E faz o outro tipo de protocolo, né? Com os dentes remanescentes mais firmes, ou já parte para um caso total, por exemplo, se são todos os dentes comprometidos. Então, essa é uma situação importante nos casos de guias parciais. Outra situação importante é o tipo de tomografia. Veja, o que acontece muito, Elcio, é que o colega, ele muitas vezes faz uma tomografia parcial de um elemento só, até para ter uma visualização muito precisa, né? Será que está com trinca, com fratura? O que aconteceu? Por que está doendo esse dente? Pá. E aí condena o dente, né? Faz ali um diagnóstico clínico e acaba condenando o dente. E quer usar a mesma tomografia para a cirurgia guiada. Pode ou não pode? Vou mostrar aqui um exemplo do porquê que isso não seria o ideal. Recomendado. Peraí, por que não seria o recomendado? Deixa eu ver aqui. Bom, então observa aqui. Isso não seria recomendado pelo seguinte, porque com a tomografia parcial, olha aqui à esquerda, nós temos, deixa eu parar esse vídeo aqui. À esquerda nós temos aqui a tomografia parcial. Mas nós temos o scanner da arcada total. Então, da mesma forma que a gente faz o alinhamento da prótese do guia tomográfico, né, para juntar as duas tomografias, também usamos o escaneamento intraoral para ser alinhado aqui com a tomografia, né, com o osso, propriamente dito, no projeto. Só que quanto menos pontos de referência eu tenho para esse alinhamento, menos preciso vai ser esse alinhamento. Consequentemente, pode haver uma variação. Então, a nossa recomendação é arcos totais, tomografar o paciente de arco total, vai precisar fazer uma segunda tomografia. Você quer segurança? É melhor fazer, né? Porque pode ser que eu tenha um ótimo alinhamento aqui em 3, 4 dentes, mas lá atrás não sabemos. Pode ser que esteja com um alinhamento incorreto que a gente não consegue observar. Tá? A mesma coisa escaneamento, né? Em querer fazer o escaneamento só de uma região. Não dá, a gente tem que ter quanto mais pontos, mais preciso e melhor planejamento. Tanto com a tomografia quanto com o escaneamento. Isso. É uma coisa que não dá para economizar aí, né? Porque se você economizar aí, ele vai acabar esbarrando lá no planejamento e no resultado final. E aí você corre o risco de perder o serviço. Perde o serviço e coloca em risco o paciente, né? Porque daí acontecem os desvios de implantes e os erros na cirurgia guiada. Então, o certo é a gente poder ter tanto escaneamento quanto tomografia da arcada completa. E aí, dentro do software, dependendo do software que a gente está usando, essas imagens que eu estou mostrando, o software da nossa central de planejamento, que é o Nemotec, na minha opinião, o melhor software de planejamento de cirurgia guiada que existe atualmente, tá? Por todas as ferramentas, é praticamente um editor de malha feito para odontologia, né? Então, conseguimos visualizar tanto as questões anatômicas, fazer enceramentos,
né? Você consegue fazer um ensinamento diagnóstico, pode inserir uma fotografia para poder fazer um ensinamento diagnóstico do sorriso e basear nisso o seu planejamento final. Então, tem muita facilidade esse software. E com todos esses exames adequados, a gente consegue daí muita segurança na questão do planejamento, né? Então, isso é realmente muito relevante nos casos de cirurgia guiada parcial, né? Então, veja como é importante ter toda esta noção, e não é apenas o radiologista que deve ter essa noção, Elza. Na minha opinião, o dentista, ele tem que estar muito ciente da qualidade do exame, de como esse exame deve ser feito e se adaptar, porque, vejam, tomografia não é apenas para observar osso. Isso era muitos anos atrás. Tomografia é para observar osso, observar tecido, observar acrílico da prótese, ver o modelo tridimensional que vem da tomografia, que vai ser formado, que a gente chama no 3D de malha, né, que depois vai virar um STL. Então, tudo isso, a tomografia é um exame ultra mega avançado, com muitas vantagens. Eu falo para os meus alunos que a tomografia é um exame muito avançado, mas muitas vezes a gente usa apenas uma imagem 2D da tomografia, que é o template. Nem me fale nisso. Sendo que a gente tem todas aquelas vantagens de poder observar tudo Quantas de forma informações se perde? tridimensional. Nossa, e a gente depende de quem faz na frente, etc., né? Então, é importante saber e se adaptar à nova realidade. Hoje em dia, a cirurgia guiada tem altíssima precisão, altíssima segurança, mas desde que a gente siga o certinho ali dos exames, né? Para poder Ô, fazer a Soba, deixa eu técnica. perguntar uma coisa para você. E com relação agora a esses equipamentos de alta resolução, o que que eles trouxeram de vantagens nesse planejamento? Consegue diminuir o tempo de planejamento, ele facilita, porque eu falo isso para gente que faz os relatórios e os planejamentos para endodontia, para vários outros, esses equipamentos de alta resolução, nossa, facilitaram bem o nosso trabalho, porque a gente consegue ter uma imagem melhor. E nesse caso, para esse tipo de planejamento, o que que ele trouxe que você perceba assim? Olha, é muito importante, muito pertinente essa sua pergunta. Por quê? Porque a gente nota de muitas diferentes aparelhos, né? Qualidades de tomografia diferentes, ok? Não que seja do aparelho que é de alta resolução, mas muitas vezes o nosso software também, é o software que acaba interpretando toda a imagem. Então, o software também conta muito, né? Não é só Sim. o arquivo que é gerado da tomografia, mas o software que vai poder ler esse arquivo, que também precisa ser um software muito bom para poder analisar essa tomografia com toda a resolução que ela pode trazer. Mas, de forma geral, essas tomografias de alta resolução permitem uma visualização muito mais precisa de detalhes, Elsa, de detalhes anatômicos que não são observáveis com outros tipos de tomografia, né? Vou dar um exemplo. O canal mandibular. Tudo bem, na maioria a gente consegue visualizar um canal mandibular tranquilo, mas existem algumas situações que radiologistas, inclusive, dizem: meu Deus, cadê o canal mandibular desse paciente? E aí você começa a viajar, né? E você acha que é bifurcado, você acha que está dividido em duas, em três partes, esse canal mandibular. Alça do, Demais. do mental. Meu Deus, isso é muito importante. Então, a gente consegue ver E o hoje se vê trajeto do muito, canal, né? a alça. A gente agora, com esses equipamentos novos, nós conseguimos identificar canais acessórios. É a diferença de planejar um implante invadindo esse canal ou não, que a gente muitas vezes não observa esse trajeto que continua, e o que acontece? O implante, se planejar nessa região e tiver dente
a mesial dele, corta o suprimento sanguíneo e acaba indo com o tempo para canal. Sim. Então, é sempre vantajoso. Se a gente tem a oportunidade de escolher um tomógrafo que dê toda essa qualidade, fica muito mais fácil, mais seguro o planejamento, sem dúvida, né? E isso, alguns exemplos que estou dando, né? Mas a visualização da cortical, visualização da espessura de uma raiz, e principalmente artefatos metálicos, né? Hoje em dia tem tomógrafos que conseguem regular muito melhor essa Tem questão do diminuir bem. artefato. Então, imagina, você tem um paciente com muita prótese, por exemplo. Uau! Então, vai estourar a tomografia, né? Vai dar muito, vai gerar muito Sim. artefato. Então, se um tomógrafo ele consegue ter essa regulagem, muitas vezes chega mais limpa essa imagem para nós, e aí a gente consegue planejar muito, de uma forma muito melhor, né? Mais segura. Então, faz É. total diferença. A gente até entende, porque a gente comenta muito isso, que tem um tripé. Não adianta só o equipamento, é o equipamento, é o software e quem está analisando tudo isso. Se esses três não tiverem, né, cada um a sua função e realmente fazer, aí você pode ter o melhor equipamento do mundo, né, mas a pessoa não sabe muito lidar. Tem a questão de posicionamento do paciente, de você usar a melhor técnica para aquele caso, que também os equipamentos dão. A gente vê muita gente que usa, não, esse aqui é o standard, ele serve para todo mundo. Não, tudo isso, a hora que você vai somando tudo isso, aí você tem um ótimo e excelente exame, em que a pessoa vai avaliar e planejar ele no software e não no template, na luz, né? Então, tudo isso eu acho que faz com que a odontologia, com tudo que a gente tem, e tem profissionais excelentes, equipamentos excelentes, fazer um trabalho de excelência, né? É muito pouco que a gente precisa, com tudo isso que a gente tem aí, para ter um resultado bom, não é, Chaban? Ah, com certeza. E eu vou falar uma coisa para você. Você falou do equipamento, da pessoa que está, mas o mais importante, eu acho que é aquilo que você está fazendo, é poder fornecer conhecimento. É porque quando o colega tem o conhecimento das coisas, muitas vezes a gente erra por não saber, né? Sim. Por não saber. Mas quando a gente tem o conhecimento desses pequenos detalhes, a gente começa a entender o processo e ver o processo de outra forma, completamente diferente, né? Então, por exemplo, muitos colegas ligam para nós e falam, mas por que que não dá para usar aquela tomografia parcial? O paciente vai ter que pagar de novo, não sei o quê. E aí, quando a gente senta e explica, né, e fala da segurança e dos pontos, né, de todo o alinhamento, aí ele, puxa, não sabia, achei que podia qualquer tomografia. Mas você Então, sabe que é a mesma coisa quando a gente comenta com um colega, a hora que ele fala assim, ah, Elza, mas eu quero template assim, põe assado, põe florzinha, põe cor não sei o quê, põe cor não sei o quê. Gente, se você soubesse que a hora que você abre esse volume para o seu paciente, gira o modelo 3D, gira o MPR e mostra que ele vê aquele movimento, metade da sua venda já foi feita. foi Porque o exatamente. paciente fica encantado, nossa, sou eu, eles ficam loucos. Você vê com a história do escaneamento. O que que eles fazem? Colocam uma televisão, lá vai escaneando, o paciente fica vendo que está sendo escaneado. Ele já fica maravilhado. Então, assim, são coisas que eu acho que a gente precisa enfrentar, o dentista precisa enfrentar e, de uma vez por todas, assumir o protagonismo e planejar. Para de fazer as coisas assim. Ah, não, isso daqui vai dar certo. Isso. Aí, a minha experiência, isso aqui vai dar certo. Pode dar ruim, né? Então, assim, eu bato no pé, eu faço essas matérias, eu fico com as empresas, falo, gente, vocês vendem software, dê curso para os dentistas planejar em software, pelo amor de Deus, não é? Vocês estão aí com todo esse material, vamos mostrar para o dentista de uma vez por todas que computador não morde, né? Mas ele te dá, assim, várias ferramentas, a gente tem muita coisa para estar utilizando. Você viu o que você mostrou aí, você consegue fazer tudo utilizando o quê? Os equipamentos, o software e o computador, né? Exatamente, é isso aí, Elza. E
mas o que eu acho que é importante, Elza, além de poder ter esse acesso ao conhecimento, o mais importante também é ter uma boa base de odontologia mesmo, sabe? Porque não adianta você mergulhar, vou fazer odontologia digital. Não é uma outra odontologia, né? É a mesma odontologia que a gente aprende na faculdade e que ela vai evoluindo, a ciência vai evoluindo, mas é uma base, né? O próprio A exemplo base é disso ali aquela, é a é a mesma. base aquela. Se eu, por exemplo, eu quero fazer um guia tomográfico, legal. Você tem que saber fazer uma PT, uma prótese total. Se você não Sim, sabe fazer direito os prazos de prótese total, você vai comprometer todos o planejamento até a cirurgia guiada, né? sim, Então, sim. a odontologia de raiz é muito importante. E isso eu fico muito preocupado, porque o que a gente está observando no nosso sistema educacional, né, o que a gente está sentindo é que está havendo cada vez menos conhecimento implementado, né, na graduação. Os alunos estão sendo mais crus, procurando cursos de aperfeiçoamento, curso de não sei o que e tal, para tentar se atualizar. Eles querem aprender. Mas parece que a grade, assim, ela diminuiu e isso é realmente muito preocupante. Então, aqui se serve um alerta, né? Uma consciência. Não adianta você ter o melhor equipamento. Não adianta você Sim. mandar ali fazer teu exame com a radiologia que tem o super, ultra, mega scanner e não sei o que. É você que vai poder trabalhar na boca do paciente. Você tem que sentir segurança naquilo que você está fazendo, tem que estudar, tem que ter uma boa base de odontologia para desenvolver qualquer técnica com qualquer equipamento que possa trazer esses benefícios digitais, né? Então, odontologia digital não é uma odontologia diferente, é a mesma e a gente precisa saber muito bem aquela odontologia raiz, como o meu amigo Alan Costa diz, né? Odontologia raiz, senão o negócio não dá certo. Isso é verdade, isso é verdade. Mas olha, maravilha, adorei. Eu queria que você deixasse um pouquinho também, Chaban, porque normalmente o pessoal sempre procura. Fala assim, como é que eu encontro o Chaban? Ele dá curso? Que curso que ele dá? Como é que a gente faz? Eu queria que você colocasse isso um pouquinho também, porque a nossa intenção aqui é essa. É, os olhos, o cérebro só, o olho só vê aquilo que o cérebro aprendeu. Só que o cérebro não aprendeu, você vai bater o olho, você não vai ver e não vai entender. Então, bora, né, colocar mais informações no nosso cérebro para a gente dar uma olhada e conseguir resolver o melhor caso para esse nosso paciente. Então, Shaban, curso, que curso você dá? É online? É aí? Como que é? Dá um pouco de informação para nós, por favor. Bom, obrigado pela oportunidade, difundir também essa parte de cursos. Nós temos uma equipe que se encarrega muito da parte de difundir a odontologia digital como um todo, né? Devido à pandemia, esta equipe nossa, que é de uma empresa, chama-se Go Beyond Dental Courses, que são vários colegas dando aulas nas diferentes áreas, mas visados à odontologia digital, propriamente dita, né? Devido à pandemia, a gente parou com os cursos presenciais. Estamos com projetos para já retomar com força o ano que vem. Então, este ano, nós temos dado cursos, vamos dizer assim, mais restritos para pequenos grupos que nos procuram, né? Particulares, vamos dizer assim, e a gente vai formando esses pequenos grupos dependendo das necessidades, né? Então, eu vou deixar aqui o meu contato, se você me permite compartilhar mais uma vez aqui a Com tela, certeza. Você né? quem manda. Então, vocês podem me achar no Instagram, tá? Tô como Shaban Burgoa, ou no Facebook Shaban Mirko Burgoa, que também é meu número de telefone. E aí, se vocês tiverem interesse de algum tipo específico de curso, manda uma mensagem que a gente fornece essas informações ou monta um grupo, que sempre tem muitos colegas interessados nesse mesmo tema, ok? E também nas redes sociais, a gente vai difundindo os nossos cursos, que são cursos específicos para a implantodontia digital. Então, nós vamos ter, por exemplo, agora um curso em fevereiro de implantodontia digital, vai ser lançado em breve,
E também em abril nós devemos estar abrindo um outro curso de implantodontia digital. Vamos colocar as grades horárias, etc. Mas tudo sempre estou divulgando nas nossas redes sociais, tá? Fora isso, participo de outros cursos, como, por exemplo, cursos em alguns institutos, cursos de especialização, etc. Mas já dependendo da grade dos cursos que os coordenadores estão montando. Mas cursos específicos da área de cirurgia guiada ou implantodontia digital, fiquem ligados nas redes sociais, mandem uma mensagem que a gente fornece todas as informações. Perfeito, perfeito. Chaban, eu acho que é dessa maneira que a gente vai aos pouquinhos mostrando, né, esses pontos. Hoje abordou aí pontos importantíssimos e que eu tenho certeza que muita gente vai falar assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. E a intenção é a gente fazer isso, instigar realmente a que tem muita coisa com muito pouco dinheiro ou muito pouco sacrifício ou estudo para você, no ganho que você vai ter nisso. Então, eu te agradeço imensamente. Eu tomei seu tempo, né? Segurei você um pouquinho antes de ir para casa, mas eu acho que valeu muito a pena. O pessoal vai gostar muito desse material. Agradeço de coração e ainda vamos fazer outras apresentações assim, porque nós vamos pegar um caso ainda discutir ele ao vivo, mas a gente Oh, marca mais para maravilha. frente. Eu que agradeço, Elza, e te dou o parabéns pela iniciativa de poder estar promovendo esta série de lives, curso. Eu vi que tem uma grade com muito, estou me sentindo honrado aí, tem muita fera aí que vai falar contigo, né? E estou meio que no meio ali, conversando contigo também, compartilhando essas ideias. Então, muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. E tomara que surjam muitos outros projetos aí para poder integrar cada vez o dentista a essas novas tecnologias. Com Obrigadão certeza. e conte comigo sempre que precisar, tá? Para Eu outras que agradeço. situações, Um tá bem? abraço enorme para você, obrigado e até a próxima. Obrigado, até a próxima, Elsa. Tchau. Tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.